Bom, primeiramente queria dizer que é uma satisfação estar participando do GoRN, que é uma iniciativa muito interessante do Sebrae junto com as comunidades, né, daqui de Natal, do Rio Grande do Norte. É uma satisfação ter recebido esse convite para apresentar um tema que eu sou apaixonado, que é a bioinformática, e também conseguir passar um pouco, né, vou tentar passar aqui um pouco do que eu venho aprendendo ao longo dos anos dessa área, e se eu conseguir passar uma mensagem que possa trazer mais pessoas, né, que se interessem por essa área, para ampliar esse mercado que está começando a surgir aqui no nosso estado, né, e no país como um todo, vai ser um resultado bastante satisfatório já. Então, para começar, o tema que a gente vai discutir aqui, né, é falando da bioinformática, mas especificamente voltando para a programação e análise de dados, certo? Então, a gente pode pensar no que seria a bioinformática, né, pelo nome, bioinformática, né? Ela tem um foco de usar a computação, né, para trazer respostas a essa área da ciência que é a biologia. Mas a gente vai ver ao longo da apresentação que não apenas a biologia ela está se beneficiando hoje em dia, né, das técnicas e das ferramentas de bioinformática. Então, falar um pouco aqui sobre quem sou e sobre a minha formação. Meu nome é Leonardo Moura, se eu não me apresentei até o momento. Eu sou mestre em bioinformática pela UFRN. A minha pesquisa foi com foco em análise de sistemas biológicos complexos, né, e a gente utilizou algumas técnicas de aprendizagem de máquina, né, nesse trabalho, e também atuei como professor do IFRN, né, no ensino técnico na área de computação. Então, assim, beleza. Então, assim, a área de bioinformática é algo que vem começando, né, há mais ou menos 10 anos atrás, aqui no Brasil, crescer esse interesse científico, né, e também da formação dos profissionais com a USP e a UFMG e, posteriormente, a UFRN também, né, trazendo essa área cada dia mais para a comunidade e para a sociedade como um todo. Inclusive, no ano 2000, a gente teve assim um grande crescimento, né, do interesse nisso, que foi quando aconteceu o mapeamento, né, genético do ser humano, né, o que é chamado de genoma. Então, quando esse projeto, né, que era de 1000 genomas, ele conseguiu fazer esse mapeamento, né, do genoma humano, existiam dois projetos concorrentes, né, duas técnicas que estavam buscando realizar essa mesma tarefa, e existiu um que, né, conseguiu primeiro concluir esse mapeamento, publicou, né, o segundo também, posteriormente, uns 6 meses aproximadamente, publicou também o trabalho e teve esse grande boom, assim, né, do interesse da mídia, de que agora, né, a gente domina uma tecnologia onde a gente consegue mapear, né, o nosso mapa genético, que a gente consegue construir agora ferramentas que podem manipular esse genoma. Então, houve todo um boom na mídia, né? Recentemente também, esse ano 2020, a gente, né, o tema geral é Covid-19, e agora também a gente percebe que existe um certo crescimento nesse interesse novamente na bioinformática. Então, assim, foi uma das oportunidades que eu vislumbrei de estar trazendo para vocês aqui esse tema, né? Então, assim, bioinformática é uma coisa que eu vivo, né, já sempre no dia a dia, então vai ser bem interessante nossa conversa aqui. Mas indo diretamente para o ponto, né, o que é a bioinformática. Então, ela trata de uma disciplina, de uma área interdisciplinar, né? Então, você vai ter biologia, ciência da computação, tecnologia da computação, vai ter muita matemática, vai ter estatística também. E também você pode colocar aqui nessa lista várias outras coisas. Por exemplo, comigo, no Biome, que é essa equipe que está na foto, na apresentação, a gente tem
pessoas aí que são da área da física, pessoas daí que são da área da ecologia, da química, né? Mais voltado para matemática estrutural, outros voltados mais para neurologia. Então, assim, na verdade, eu coloquei uma lista curta, mas essa lista ela pode se estender a muitas outras áreas, né? Bioquímica, então são diversas áreas que podem também fazer esse cruzamento com a área da bioinformática. E ela utiliza, né, essas expertises desses diferentes campos para processar, né, organizar, analisar e interpretar dados biológicos. Eu comecei falando sobre a minha formação, né, no mestrado, em que eu trabalhei com sistemas biológicos complexos. Então, assim, como é que foi essa minha atuação? A gente buscou dados, né, de uma pesquisa de laboratório molhado, que a gente chama, que é o pessoal que realmente vai lá e coloca a mão na massa, que faz a pesquisa física mesmo no local, né? E com esse grupo eles tinham trabalhado em diversos lagos, coletando a água, pegando dados sobre as comunidades microbiológicas que existiam naquelas reservas de água, né? Foram 17 lagos no total, 72 bases de dados, e depois que eles publicaram alguns trabalhos em cima dessas informações, a gente também conseguiu adicionar mais algum conhecimento, né, em cima desses dados através dessa análise, utilizando aprendizagem de máquina, utilizando reconhecimento de padrões. Então, assim, já mostra um poder, né, de como a gente consegue, com o mesmo, a mesma fonte de informações, a gente consegue reproduzir o conhecimento e adicionar cada vez mais, né, cada passo posterior, um pouco mais de conhecimento a respeito daquela realidade. Então, o trabalho inicial ele tinha sido feito em loco, né, com o pessoal coletando água, medindo, realizando alguns experimentos localmente. Como resultado desse trabalho deles, a gente conseguiu entender qual é a dinâmica das comunidades microbiológicas que existem ali, como se dá a cadeia de alimentação daquela região, então como o microbiológico pode afetar toda a zona ecológica, que é o trabalho de um outro colega também, lá do Wyoming, que ele está explorando essa parte mais ecológica. E posteriormente, o nosso trabalho ele focou mais na parte de reconhecimento de padrões, mas utilizando aqueles mesmos dados originais. Então, assim, a gente consegue ter essa multiplicidade de disciplinas que se conectam, que se interligam ali, e a gente consegue produzir conhecimento, produzir ciência com essas informações. Aqui eu tenho um esquema mais ou menos de como a gente relaciona essas diversas disciplinas, né? Mas é aquilo que eu já falei, a gente tem muitas outras disciplinas que também acabam se interconectando aí, mas principalmente ciência da computação, porque não tem jeito, o bioinformata ele acaba sendo um pouco também de analista de sistema, de programador, desenvolvedor de software, né? Muitas das vezes a gente não vai utilizar uma ferramenta já pronta, a gente vai acabar desenvolvendo nossas próprias ferramentas, embora já existam bastante coisa de software livre, de ferramentas gratuitas disponíveis, mas como as respostas que a gente busca são sempre coisas que estão na fronteira, né, do conhecimento, a gente está sempre buscando produzir mais conhecimento a respeito daqueles dados biológicos, a gente acaba tendo por desenvolver as ferramentas que vão nos trazer essas respostas, né? Então, ciência da computação é uma formação bem interessante, né? Se você é da área de ciência da computação, se você é desenvolvedor de software, ou se você gosta da parte de análise de dados, então isso aí já é um ponto que você já sai em vantagem se você quiser atuar na área de bioinformática. Matemática e estatística também, ela se faz muito importante, né? E mesmo assim, se você for de outra área que não da matemática e da estatística, você vai acabar por ter que buscar conhecer um pouco que seja, né, do que vai dar o embasamento para as interpretações que vão ser realizadas das informações que você vai estar trabalhando. Então, matemática,
algoritmos, complexidade de algoritmo, tudo isso vai impactar. Só para dar um exemplo assim, ilustrativo, existe, né, uma das técnicas que utilizamos hoje em dia na simulação de interação entre proteínas. Então, esses arranjos biológicos, né, bioquímicos, eles são muito complexos. Se você analisar algumas proteínas, ela tem muitos detalhes ali que vão influenciar em como ela se comporta no ambiente, né, seja intracelular ou dentro do núcleo, fora do núcleo da célula, ou interagindo com outros vírus, bactérias. Então, assim, para a gente conseguir simular essas informações, né, ali vão ter forças de campos eletromagnéticos que vão estar atuando, ali vai ter os compostos químicos, né, porque são poucas moléculas de átomos, né, que vão formando aquelas estruturas. Então, a gente está trabalhando com um dado que é bastante complexo. E essa complexidade ela vai se repetir, né, para todos os modelos que vai trabalhar, e isso vai acabar gerando uma complexidade muito grande, né, da informação. E o cérebro humano, apesar de ele ser uma máquina fantástica, ele é limitado, né, de certa maneira. Então a gente precisa dessas ferramentas, né, matemáticas e estatísticas, de forma que a gente consegue reduzir, né, essa informação, consegue melhorar as variáveis que vão ser utilizadas, e a gente consegue, usando, né, ferramentas matemáticas, reduzir, por exemplo, um algoritmo que levaria dias para ser executado analisando a sequência genética, a gente consegue reduzir ele para algumas poucas horas e minutos, né? Hoje em dia são alguns poucos minutos. Só para ter uma ideia, nos anos 2000, quando a gente teve um mapeamento genético desse, ele custou por volta de 10 milhões de dólares, né? Uma pesquisa dessa. Hoje em dia, você tem serviços na internet que com 30, 50 dólares você consegue receber um kit em casa. Nesse kit, você coloca, tem um coletor de saliva, você guarda, né, coleta a sua saliva, guarda ali, manda pelos correios, com 10, 20, 30 dias você recebe, né, uma análise básica de todo o seu DNA, falando de suas origens, se você de determinada etnia, quais são as porcentagens de algumas características que já conseguem ser medidas assim, num teste simples, né, que ele exige uma certa complexidade computacional, mas que é um aparato que já está bastante desenvolvido hoje em dia, e a gente tem essa informação na nossa mão, né? Então, a biologia, ela é o foco principal da bioinformática. Isso aí não há dúvidas, né? Você não precisa ser formado em biologia para atuar na bioinformática. Você não precisa ser um biólogo, né, com uma graduação específica, uma formação específica em biologia para você atuar como bioinformata, mas você entender o domínio da biologia, ou você trabalhar junto com pessoas que são formados, né, que têm o domínio da ciência, da biologia, ela vai trazer essa análise e esses resultados que você está buscando através da bioinformática. Então, por exemplo, se eu sou um cientista da computação, minha formação foi no IFRN, sou analista de sistemas, né, na minha graduação. Não impediu, porque eu era uma pessoa focada na parte de software, desenvolver o conhecimento necessário na área de biologia, de proteínas, da estrutura, né, tridimensional de proteínas, da análise, né, dos canais de citometria de fluxo que a gente trabalhou. Esse conhecimento técnico foi embasado no conhecimento da biologia, que eu fui agregando também ao longo do mestrado. Então, assim, porque a resposta biológica é o foco, né, seria o objetivo fim, né, da bioinformática. E aí, isso vai se transformar em várias coisas. A gente tem a pesquisa tradicional, que é aquilo de você fazer uma bolsa, ou participar de uma iniciação científica, ou você
é um professor ou técnico de alguma universidade, você está desenvolvendo pesquisa naquela instituição, né? E aí você vai publicar papers, vai publicar em periódicos, participar de eventos, né? E a gente tem vários eventos aqui no Brasil, já que são bem de renome, né? Que são interessantes. Tem da Sociedade Brasileira, né? Da Ciência, tem o pessoal do Engine também, que é do Norte e Nordeste, tem o pessoal que faz o encontro nacional, chama X-Meet, então tem vários encontros assim que são interessantes de você estar, né, divulgando esse conhecimento, produzindo ciência. Tem a questão dos algoritmos e softwares, como a gente falou também, parte de análise de dados, de mineração, mas tem também o desenvolvimento, né, de negócios, por exemplo. Aqui mesmo no estado, a gente tem algumas empresas que elas trabalham, né, com o foco em bioinformática. Um exemplo foi esse que eu falei, da análise que você compra pela internet, que é uma empresa do exterior, não é uma empresa nacional, mas aqui também, por exemplo, se você quiser, de uma maneira mais personalizada, fazer uma análise mais profunda do seu próprio genoma para identificar possíveis doenças, por exemplo, para identificar algumas questões, né, de herança genética familiar, ou se você for buscar uma terapia, né, mais específica pessoal, você consegue contratar empresas, né, inclusive tem incubada no Metrópole Digital, no Instituto Metrópole Digital tem incubadora lá de empresas e tem algumas empresas lá também que estão à disposição, atuando no mercado tradicional, uma empresa. Não necessariamente precisa ser uma instituição científica ou uma universidade, né? A gente, às vezes, pensa na produção científica, na produção, né, quando fala em biologia, essas coisas, pensa muito só na universidade, mas, como falo, para quem gosta de análise, para quem gosta de mineração de dados, para quem gosta de ciência da computação, de programação, é um campo que, assim, tem bastante coisa a ser explorada aqui no Brasil, né? E, inclusive, algumas comunidades que estão participando do GoRN, que, por exemplo, o Jerimum Valley, né? Tem outras comunidades também que são de pessoas que estão empreendendo, né? Que são empreendedores, uma galera que está aprendendo a fazer negócio no dia a dia, que eu recomendo demais se vocês tiverem a oportunidade também de acompanhar esse pessoal, de procurar nas redes sociais, procurar em outras ferramentas. Tem alguns grupos assim dentro da própria universidade, né? Então, o Biome, né? Que é um dos grupos dentro da UFRN que trabalha diretamente com a bioinformática, né, que foi formado dentro desse núcleo de pós-graduação que existe na UFRN de bioinformática. Também assim, é uma comunidade, né, são grupos de alunos e de pessoas relacionadas ao tema, de professores e outros profissionais que foram, né, agregando. Então, assim, são grupos, né, são comunidades que eu acho interessante, de repente, se você se interessa, né, em participar, ou se você está querendo buscar alguma coisa para você se destacar e você acha que bioinformática pode ser uma área que eu quero atuar. Então, nesse caso, eu acho legal você participar, procurar essas comunidades que são um meio, né, de você conseguir conviver com as pessoas e tirando dúvidas e buscar conhecer um pouco mais para descobrir se realmente é uma área, né, que você teria interesse. Um dos projetos que eu gostaria de apresentar aqui é o Bioinformática Brasil, né? É uma iniciativa própria minha, né, que junto com o pessoal do Biome a gente identificou, né, várias oportunidades de atuação, e eu sempre gostei de fazer divulgação científica. Então, através desse perfil, né, que está no Instagram, está nas outras redes sociais, a gente consegue reunir, né, bastante informação sobre eventos, sobre seleção de projetos, de bolsa de doutorado, mestrado, iniciação científica, cursos, né, que estão ocorrendo de capacitação. Então, assim, esse canal é uma das principais ferramentas assim, de divulgação da área de bioinformática. Existem outros canais também que são
parceiros que a gente divulga conteúdo um do outro, e é um bom ponto de partida para quem tiver interesse também de conhecer mais sobre o que está rolando de bioinformática aqui no Brasil e também lá fora, né? Um outro que eu queria apresentar é esse aqui, é o pessoal lá da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. A professora, ela chama Raquel, foi uma das colegas assim, que eu conhecia através do canal de bioinformática, né, que eu apresentei anteriormente. E ela, a cada semestre ou a cada ano, ela está trazendo esse curso, né, de extensão universitária que você faz em casa, né? Estou até fazendo propaganda aqui de graça, porque eu gosto bastante do trabalho da professora Raquel Minardi. E aí é interessante, por exemplo, se você, né, já tem uma certa skill de computação, de alguma coisa, ou mesmo que você não tenha nenhuma, né, nenhuma capacitação anterior nessa área, você consegue fazer um curso à distância e você consegue já dar os primeiros passos na área de bioinformática, né? E é isso, assim, eu acho que a coisa mais importante, né, que a gente tem que trazer aqui como mensagem é a coisa da comunidade, como eu falei, né, vocês podem ver na foto aí, eu tô lá atrás, assim, né, junto com o pessoal, essa turma aí foi a turma, né, de 2018 lá do Biome, como eu falei na UFRN, foi onde eu fiz o meu mestrado lá, e é uma das várias comunidades que eu participo, e eu sou um cara assim que eu sou apaixonado por comunidades, né? Participo da Jerumo Vale, de empreendedores, participo da comunidade, né, de software livre, que é a Put Livre, então assim, participo junto com vários outros grupos, assim, esporadicamente. Então, eu acho que um convite interessante que eu posso deixar aqui como mensagem final é que busquem conhecer mais a respeito das oportunidades. Eu sei que atualmente a gente está passando por um momento novo, assim, que é muitas dúvidas e muitas incertezas, né? E bioinformática é uma área que ela se dá muito bem com a incerteza, porque a gente trabalha muito com estatística, né? E estatística é incerteza, então a gente já leva isso aí no dia a dia tranquilamente. Então, obrigado pela atenção a todos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, procura lá o nosso canal, procura nossas redes sociais, que a gente vai estar, né, à disposição aí para tirar dúvidas e conversar a respeito desse e de qualquer outro tema. Obrigado, pessoal.